Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Mais um dia de live! Ai, que maravilhoso, maravilhoso! E hoje teremos a presença dela, ilustre, ilustríssima, Vossa Excelência! Ai, que chique, produção! Nem sabia que eu sabia falar tão bonito. É a dona Cristina Cabral. Ai, ela vai bater um papo com a gente. Oi, dona Cristina. Oiê, tudo bem? Eu que estou muito honrada de estar aqui. A senhora é Vossa Excelência. Ah, é, Vossa Excelência. Não sou não. Eu sou a Cris Cabral só. Ai, maravilhosa. Nossa, que paisagem maravilhosa atrás da senhora. Está passando tempos de pandemia na natureza? Mais ou menos, né? No fim de semana eu fico aqui na natureza e na semana eu vou para o dia a dia para a cidade. Respirar aqui a cidade. Respirar para dar, né, uma reformulada. Não, mas é que aqui é cidade, mas fica meio mais afastado, entendeu? Então a gente consegue ficar mais tranquilo, sem barulho, só esses barulhos de passarinho mesmo, e tá perto da cidade. Então é isso. É uma nova fase da minha vida. É ótimo, começa 2021 já arrasando, né? Já arrasando. Todo mundo vai ter que reformular, reforma bem, melhor, né? Pra coisa melhor. Só coisas boas. Ai, dona Cris, mas aqui o que a gente quer mesmo é saber da sua vida, né? A senhora é uma advogada. Sou advogada. Eu advogo há 24 anos, trabalho como advogada há 24 anos, sempre quis ser advogada. Eu me formei com 22 anos e já comecei a trabalhar, tirei a carteirinha da OAB, que precisa ser, para ser advogado, você tem que passar na prova da OAB. Você tem que ter uma carteirinha, né, uma licença para advogar. É mais difícil, né? Para quem faz a faculdade direitinho, estuda e faz estágio, né, tem contato com o processo, com o dia a dia da advocacia, não é tão difícil, é preciso estudar um pouco, mas tranquilo. Agora, é que os cursos, tem muito curso de direito, e às vezes a pessoa faz, mas não leva a sério, também não tem oportunidade de estagiar, e aí é mais difícil mesmo, porque a parte prática você não sabe, né? E o dia a dia da advocacia te dá muita base. E aí eu tirei a carteirinha e já comecei a advogar. E essa prova, ela é bastante assim, os conceitos da prática, então? Isso, porque a primeira fase, são duas fases. A primeira fase são testes de todas as áreas do direito que você tem na faculdade. A segunda fase é uma prova prática, de que você faz uma petição, né? A petição é como você ingressa na justiça. Então você faz essa petição, que é uma peça prática, e tem umas perguntas, e você pode consultar a legislação, os códigos, né? Isso você pode consultar, porque a gente não tem como saber tudo de cor, a gente consulta todo dia, no dia a dia, o código, as leis, porque a gente não consegue decorar tudo. Então a gente pode consultar na hora. Então você tem que ter o mínimo, né, a base para poder saber para que caminho você vai. Até para saber e é isso que a OAB né? Exatamente, né? O que você precisa de documento, para quem você vai mandar aquela petição, para que juízo que tipo de área é. Então não é uma prova super difícil. Se você tiver uma base razoável, né? Você consegue passar sim, né? Porque eles exigem esse mínimo, porque senão você não tem como começar a trabalhar se você não tiver o mínimo do mínimo. E a gente tem mais de 400 mil advogados em São Paulo, e se você não fizer a prova, né? O nível dessas pessoas fica muito baixo. E a própria Constituição Federal, né, que é a lei máxima do nosso país, fala da exigência da prova para que exista uma advocacia mais correta, mais competente, porque
uma coisa errada que o advogado possa fazer, ele pode prejudicar o patrimônio e a própria vida da pessoa, como médico, né, num erro médico, ele prejudica a vida, mas o advogado, ele faz a pessoa perder um patrimônio, faz a pessoa, numa coisa muito errada que ele faça, ele pode prejudicar uma pessoa de várias formas, né? Então é por isso que dá a exigência da prova. Mas não é nada assim super hiper difícil. Né? Sim, sim. É que tem profissões que não são regulamentadas, né? Então não tem um conselho, não tem um órgão de classe, então não tem como exigir. Mas as profissões regulamentadas, elas deveriam ter isso, né? E essa regulamentação da profissão é muito importante para dar subsídio para essas profissões, para que elas sejam conceituadas e poderem trabalhar com uma responsabilidade maior, né? Então isso é importante. A OAB tem isso, e tem algumas profissões também, mas eu acho que a única profissão que realmente exige essa prova é para ser advogado, né? Porque senão você só faz a faculdade, você é bacharel em direito. Então você pode trabalhar com direito, mas você não pode entrar com uma ação na justiça. Para fazer qualquer coisa na justiça, você tem que ter a carteirinha OAB. Ou se você é cidadão, você tem que contratar um advogado. Senão você não pode fazer nada na justiça. Isso também tem previsão na Constituição do nosso país e no Código de Ética da nossa profissão. Tá? Ai, que maravilhoso. Então, isso é importante, né? Por isso que as pessoas não gostam de advogado, porque para tudo você precisa de advogado. Né? Tudo, né? Tudo. Até para tudo. E quando que a senhora assim decidiu? Falou, era pequenininho, falou, quando crescer, você é uma advogada. Foi assim, desde criança? É verdade, viu? Foi. Desde que eu tenho 7 anos, eu queria ser advogada. Sempre quis. E desde o colégio, essa coisa de falar, de ir lá na frente falar, de reivindicar direito, sabe? De fazer abaixo-assinado, de brigar com o professor, de fazer essas coisas mais políticas dentro da escola e depois da faculdade, né? E eu sempre tive essa postura, e eu sempre quis ser advogada, tanto que eu nunca prestei concurso, né? Porque quando você faz direito, você pode prestar concurso para promotor de justiça, para juiz, para procurador do Estado, para várias carreiras jurídicas. A advocacia é uma das profissões das carreiras jurídicas, mas eu sempre quis advogar. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar bem cedo também, comecei a trabalhar no escritório de advocacia e mais ainda, eu me encontrei. E depois eu fui fazer estágio na Defensoria Pública, que na época que eu fiz, há mais de 20 anos atrás, chamava Procuradoria de Assistência Judiciária, que você atendia as pessoas carentes que não têm dinheiro para pagar um advogado, né? Então você proporciona o acesso à justiça dessas pessoas. E aí eu fui estagiar lá, fiquei 2 anos estagiando lá, e foi muito bom porque você atende as pessoas, você pega a documentação, você vê, aí tem o seu chefe, né, o procurador, no caso agora o defensor público, que ele só te dá um respaldo para você preparar as coisas e tal. Então é um estágio muito legal e esse atendimento é muito legal, né? Eu gosto dessa coisa de atender as pessoas, de ajudar e de trazer. Prática, né? Muito, muito, muito. É um estágio assim que maravilhoso para quem quer realmente, né, aprender a advocacia, porque às vezes escritório, quando você trabalha em escritório, você faz mais aquela parte de fora, hoje em dia o processo é todo digital, tudo no sistema, então você fica muito preso àquilo, você não aprende o dia a dia, né, de que documentos que você precisa, como você tem que atender a pessoa, como você vai diagnosticar que processo que vai ser, essa prática é muito importante para o advogado, né? E isso eu tive a oportunidade de ter. Então, eu me formei e montei um escritório sozinha. Eu não tinha nem cliente e nem nenhum advogado mais velho para me ajudar. E na época não tinha, assim, tinha internet, mas não tinha, assim, por exemplo, Google, essa coisa do Google, joga lá, modelo de contrato. Não tinha isso. Você tinha que ter uns CDs, assim. E era na raça, você tinha que sentar e fazer. Né? Quando eu comecei a estagiar, não tinha muito computador, a gente fazia na mão, era a máquina de escrever. Né? Os processos eram todos de papel. Né? Fala.
E fora que um advogado, ele tem vários ramos, né, que ele pode atuar. E quando ele está estudando, ele precisa passar por todos esses ramos para que sim, ele para também saber possa... o que você gosta mais, né? Qual você se... Eu sempre fui, eu estagiei na área civil geral, né? Na área do direito administrativo, e depois, quando eu trabalhei também um tempo numa secretaria na Prefeitura Municipal de São Paulo, que chamava Sempla, na época, nem sei se ainda tem essa nomenclatura, e era bem administrativa, eu fiquei lá, e depois eu fui para a Defensoria Pública, e lá eu fiquei civil, fui para o trabalhista e fiquei o final na área do direito de família. Aí foi onde eu me apaixonei mesmo, e vi que era a área que eu mais me identificava, né? E aí eu montei o escritório com esse foco. Direito de família, o que é? Direito de família a gente atende as questões de divórcio, alimentos, pensão, guarda das crianças, todos os inventários, todas as questões ligadas à família, né? E as sucessões, que são os inventários. E aí eu fui me aprimorando nessa área, depois fui fazer uma pós nessa área, e depois eu acabei indo para a área de educação também, né? Que foi uma área que eu comecei a trabalhar e que eu gosto muito, e se você for pensar, são áreas mais ligadas à parte humana, né? Sim. Eu faço mais essas áreas, o meu escritório faz outras áreas. Das relações humanas, né? Então, são áreas que eu prefiro mais, mas é como você falou, eu acho que o advogado tem que, né, no estágio, ele tem que passar por tudo, para depois ele falar, não, isso aqui eu gosto, né? Agora, eu vejo minha profissão assim, eu gosto do que eu faço, eu falo que eu nasci para ser advogada, eu não sou advogada por falta de opção, porque eu não consegui passar em concurso, nada, sempre quis ser advogada, e eu gosto do que eu faço, e aí eu achei uma área, né, também que eu prefiro, mas às vezes você não tem essa opção, porque às vezes você começa a trabalhar, daí você está no escritório, você é efetivado, né, e acaba indo por aquela área, e trabalha com contrato, trabalha com contencioso geral, que são os processos, ou então trabalha com consultivo, e não é assim uma total opção de vida. Só que eu não funciono assim, eu tenho que estar amando o que eu estou fazendo, e tenho que estar com toda a energia, porque senão não rola. Né? É o meu jeito. Fácil, né? Eu sou assim. Mas é muito mais fácil eu falo que você eu tenho... tem prazer no que você faz. Porque até tudo que você vai pesquisar vai te alimentar e vai te deixar mais né, com vontade de executar o seu trabalho melhor. E eu acho que eu sou uma privilegiada de ter me encontrado assim desde criança, ter entrado na faculdade e gostado, porque às vezes você entra, você faz direito, porque essas profissões mais antigas, né, mais teoricamente elitizadas, né, direito, medicina, engenharia, às vezes a pessoa faz porque ela, não, eu vou ganhar dinheiro, só que ela odeia, ela não tem perfil, né? Então, e aí você acaba cursando, perdendo 5 anos, não perdendo, né, porque é sempre um aprendizado, mas, e aí depois você não odeia aquilo, né? E aí não vai para frente, né? Então eu acho que você tem que procurar dentro do que você né, do que você gosta, fazer o que te dá prazer, porque é muito mais difícil. A gente trabalha no mínimo 8 horas por dia numa coisa, no mínimo 35 anos, né? Hoje em dia você vai ter que trabalhar para se aposentar. Você fazer uma coisa que você odeia? Na minha profissão, na verdade, né? Eu tenho que trabalhar a vida inteira, porque eu não vou me aposentar, né? Já a minha também, porque eu também não, né? Eu também. Porque a gente depois acaba ficando com o escritório, né? Cliente, essas coisas, então é difícil. Eu não penso nisso, né? Eu penso só em diminuir o ritmo quando eu ficar mais velhinha, mas assim, com uns 80 anos para lá. Até lá eu vou trabalhar muito. Ai, que maravilhosa! Mas hoje a senhora tem uma vertente muito grande também pelas mulheres, né? A senhora tem um estudo, não é assim que se fala, não sei se é assim que se fala, mas a senhora fala com as mulheres, explicando os direitos, deveres da violência doméstica. Fala tudo desse trabalho que eu acho maravilhoso. Então, e aí no dia a dia aí, né, na minha vida, eu fui indo e o direito de família, né, o contato com os clientes, com as mulheres, você vai percebendo que você pode ter a diferença, né, quando você empodera outra mulher, quando você ajuda outra mulher, e aí eu comecei a trabalhar com essas mulheres vítimas de violência,
e prevenir, né? E ajudar nessa prevenção, ajudar também na questão do agressor, que eu entendo que se você trabalhar também o agressor, ele não vai reincidir e ele depois ele vai ter a pena, e só que ele vai cumprir aquela pena, só que ele vai entrar em outro relacionamento e ele vai continuar com aquele perfil de agressor. Então eu entendo que você trabalhar também o agressor, você empoderar essa mulher, você mostrar Mas que ela tem eles direitos, você aceitam ser ajudar que ela tenha uma rede. Eles Oi? aceitam ser trabalhado? Porque acho que Às não vezes sei. sim, às vezes sim, né? Porque às vezes a pessoa ela repete um padrão que ela tem na família, né? Tanto a mulher que é vítima de violência quanto o agressor. Ele vem de histórias já de agressão, de famílias mais que o pai batia, que o pai é alcoólatra, que né? E aí ela vai e acha um outro companheiro e continua perpetuando aquilo. Então você tem que trabalhar também e trabalhar o empreendedorismo feminino, a autonomia da mulher, né? Porque às vezes você está naquele ciclo de violência e você não percebe, você acha que aquela relação de agressão, de distrato, né? Onde tem a violência psicológica, que é a violência mais difícil de você distinguir, você acha normal. Você acha normal ser maltratada, você acha normal ser agredida, né? Não só a violência física, você sabe que, mas a violência psicológica e patrimonial e sexual que acontece também dentro de um casamento, dentro de uma relação familiar, dentro de uma relação de união estável, é muito difícil de ser distinguido. Então, se você empodera, você mostra para essa mulher que ela vive um ciclo de violência e que ela tem como sair tendo autonomia numa rede, né, de tratamento com psicólogo, psiquiatra, trabalhando em empreendedorismo, e dando a mão uma para a outra, e realmente falando dessa sororidade que a gente fala tanto, né? Que as pessoas, o que é sororidade? Mas realmente, uma ajudar a outra, uma apoiar o trabalho de outra mulher, sabe, olhar com empatia, porque às vezes fala, ai, Deus me livre, apanha do marido. Só que, comigo não aceitava. Não, mas ninguém é vítima de violência porque quer, né? Ninguém está numa relação abusiva porque quer, né? Ninguém tem essa opção. A pessoa às vezes é levada. Então você também trabalhar o agressor depois para que ele nas próximas relações ele não volte a repetir esse padrão de agressão, a que ele possa conviver com os filhos também sem agredir, né? Isso é importante. Eu trabalho essa linha também, né? Com esse panorama mais psicológico. E aí foi assim, com o direito de família, com os casos de divórcio, e mesmo das vítimas de violência que eu tinha que acompanhar em delegacia. Aí eu fui também trabalhando e comecei a militar mesmo nessa área, que eu acho muito importante, né? A gente também poder usar o privilégio que a gente tem de ter conhecimento, de ajudar outras pessoas, né? Então, eu acho que nada funciona sem a gente fazer isso. Falou de violência patrimonial, essa eu não conhecia. Como que é isso? Porque normalmente, o que acontece com essas mulheres vítimas de violência? Normalmente elas trabalham, ganham até mais que o marido, elas têm até realmente uma independência, uma autonomia. O homem, ele usa Deu uma travadinha agora. Delas. Ele faz, né, uso desse... Deu? E agora, melhorou? Agora melhorou. Será? Melhorou? E aí ele usa esse dinheiro dessa mulher, ele gasta esse dinheiro, ele compra coisas com o dinheiro dela, né? E ela às vezes fica sem nada. Ou então, relações de namoro, alguma coisa que a pessoa pede um dinheiro emprestado, faz a pessoa gastar todo o dinheiro, e aí essa mulher fica sem nada, né? E isso é uma violência patrimonial. Então, vamos comprar uma coisa junto, mas aí ele faz de um jeito, põe no nome de um terceiro o imóvel, e ela fica sem nada na hora da separação. Né? Isso também acontece. E a pessoa ela não tem autonomia, então ela não consegue opinar naquilo. Ela não consegue nem opinar, ela não consegue nem perceber. Ele fala, olha, você pega seu dinheiro, aí eu vou comprar no nome da minha mãe o negócio, só pra gente não gastar aquilo, não sei o quê. Bom, quando você vê, você sai do casamento e você tá sem nada de dinheiro, às vezes está com dívida, né?
nome negativado, várias dívidas, o patrimônio todo no nome de terceiros, e você não tem nem como reverter isso, né? Porque você não consegue fazer a prova. Você assina, né? Porque você não tem conhecimento, e a gente precisa trabalhar. Quando a mulher tem autonomia, ela consegue gerir a vida dela, e ela tem esse empoderamento que a gente fala, que é meio clichê, mas que eu acho importante falar, ela consegue perceber isso, né? Mas ela às vezes está com autoestima tão baixa, ela está tão humilhada, tão subjugada dentro daquele relacionamento, que ela não tem autonomia. Ela deixa tudo na mão do cara. E ele vai fazendo, né? Então, Nossa, então a gente tem uma percepção. A senhora faz todo um trabalho com também. essa mulher para conseguir fazer o atendimento. Porque senão também, às vezes, nem adianta, se ela está tão, né, para baixo, sim, que tá, ela vai ganhar a causa, alguma causa, mas depois ela vai voltar nesse nem, ela não ou então também ela não consegue nem ter forças para tomar uma decisão dessa, sabe? Punte, ela não tem força, ela não consegue sair daquela relação. Quando você faz um atendimento mais humanizado, que você consegue tirar dela e mostrar que ela é a única pessoa do mundo que vive isso, que muitas mulheres estão vivendo, que tem o que fazer, em campo de apoio psicológico, programas, né, tenta colocar em programas, e tá em lugares que você possa fazer alguma coisa por essas mulheres, eu acho que é o caminho, né? Porque senão não adianta, como você falou, ou ela até ganha, só que daí ela volta para outra relação, assim, ou às vezes ela volta com esse companheiro, porque quando a gente fala do ciclo de violência, tem uma parte que começa, né? Começa tudo bem, o cara é maravilhoso, é o príncipe encantado. Depois ele começa a mostrar de algumas formas que ele é violento. O príncipe encantado. Você fala, meu Deus, onde estava esse homem que eu não tinha visto? E aí ele começa o ciúme. Eu tenho ciúmes porque eu cuido de você. Deixa que eu faça essas coisas do seu dinheiro porque eu quero cuidar de você. Deixa que eu... Sabe? E aí mistura com... começa a ficar abusivo. Aí depois começa aquele ciúme excessivo, aí começa a te detonar, te humilhar, te subjugar para você se sentir inferior a ele. Então, você tá gorda, você tá feia, você é louca, né? Você é louca. Básico. E toda vez que briga, é básico. E toda vez que briga, ele putar para ela como se ela tivesse culpa dele ter brigado com ela, né? Aí depois começam as agressões físicas. E aí tem esse ciclo. Só que quando acontece isso, depois que acontece a agressão, que acontece essa briga, o cara volta à fase do príncipe encantado. E volta aquela lua de mel, que a gente chama. Aí ele vai te dar um presente, te leva para comprar um carro novo, te dá uma joia, te leva para jantar, te leva para fazer uma viagem. E aí nunca mais vou fazer isso. E aí volta tudo de novo. E aí ela não consegue sair, não consegue perceber. Então, quando você mostra, né, e quando você fala, você passou isso, e ela tem essa percepção, ela consegue tomar uma atitude mesmo de procurar ajuda, de fazer uma denúncia, tá? Porque às vezes ela apanha e fica quieta, porque ela tem vergonha. Porque é muito difícil você assumir para a sociedade que você apanhou, né? Que você viveu uma relação abusiva. Ninguém quer falar isso, né? E se você mostra que tem outras pessoas que também estão vivendo isso e que... A sociedade tem essa consciência coletiva de que, imagina, é porque você deixa, porque você não é uma boa esposa, porque ele mereceu, várias coisas, exatamente. Né? Que essa coisa do machismo estrutural que a gente vive e da sociedade patriarcal, que é o que a gente sempre viveu aqui, né, desde o começo, principalmente aqui no Brasil, a gente vem desse patriarcado, em que o homem era dono da mulher. E se você pensar que a mulher ela só começou a votar depois de 1930, que a mulher, até 1962, ela não tinha nem cartão de crédito, ela não podia ter cartão de crédito, ela não podia assinar nada se o marido não assinasse junto. Até 2002, se a mulher ela não fosse virgem no casamento, quando ela fosse casar, ela não fosse virgem, o marido podia devolver, porque podia considerar que era erro de pessoa, porque ela não era virgem. 2002.
porque foi quando mudou o Código Civil, que o Código Civil era de 1916, né? E aí, 2002, e até 1988, com a Constituição Federal, homens e mulheres não tinham os mesmos direitos. A partir de 88, a Constituição trouxe homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, trouxe isso. Então, se você for pensar que essa evolução é muito recente, né? Então, eu falo, pensa as mulheres mais antigas, né, como as nossas mães, nossas avós, e mesmo eu, que você é bem mais jovem que eu, mas o que a gente viveu para a gente estar vivendo isso hoje, né? E a gente falando para as meninas, né? E para os meninos também, né? Para quem estiver assistindo, para as mães de meninas, mães de meninos, e para as meninas e meninos que estão assistindo a gente. Para vocês, é comum a gente falar algumas coisas, para vocês já estão vivendo isso, né? Que menina pode brincar do que quiser, menino também, não precisa usar azul, precisa usar rosa. Isso para a gente não era, né? Isso para a gente era uma coisa que veio, né? Então, cortar e passar por essas barreiras, né? Padronizado, né? E aí eu acho que cabe aos pais de meninos e meninas educarem os filhos de uma forma um pouco mais aberta e sem ser, tentar sair um pouco desse machismo estrutural, né? Que a gente mesmo às vezes tem atitude, mulheres têm atitudes machistas e homens também, né? Porque na maioria das vezes e falar também, assim, as mulheres que criam os machistas, né? Porque a maior parte da educação das crianças são as mulheres que são responsáveis. Não que eu estou culpando as mulheres. Eu estou dizendo que é por conta desse machismo não, estrutural. mas é porque ficou pra gente, né? Sim. E a mãe que fica com a função de educar, o pai vai trabalhar e traz o sustento. Isso já é uma coisa, né, que vem dessa estrutura patriarcal que a gente tem. Caiu por terra. Hoje, a maioria das mulheres é chefe de família. Hoje, a gente está ali no mercado de trabalho de igual para igual e às vezes ganha mais que o companheiro. Tem muitas mulheres que não têm, né, que são mães solo, como a gente fala, que criam os filhos sozinhos, que são as realmente chefes de família. Hoje, a gente está até em maioria com relação a isso. Nós somos a maioria da população, 52%. Né? E aí, eu acho que quando a gente fala, né, da necessidade de mais... muito bem atenção, porque nós somos maioria. Se as mulheres entenderem que somos maioria, azar deles. Vamos dominar o mundo. Se a gente conseguir, porque se a gente conseguir tá, né, em cargos de liderança cada vez mais, porque aí a gente aqui, por exemplo, a gente está aqui, a gente está falando para um monte de gente, um monte de mulher, um monte de menina, um monte de adolescente, e vai falar, nossa, que legal, dá um estalo nessas pessoas. Quanto mais mulheres em cargos de gestão, diretoras de empresas, CEOs, cargos políticos, estarem em cargos políticos, estarem nos partidos políticos, quanto mais mulher, mais fácil vai ser para a gente ter essa paridade. A gente não quer ser mais, a gente não tem nada contra homem, a gente só quer paridade e respeito, entendeu? Nós somos iguais, tem as diferenças estruturais, hormonais, físicas, porque a gente é diferente deles, mas não tem nada contra, não é uma rivalidade, porque o feminismo tóxico também atrapalha, né? A mulher também querer se sobrepor pelo homem num relacionamento também não é legal, né? Então eu acho que falar de igualdade, de paridade está mesma quantidade de mulher e de homem dentro de uma empresa, mesma quantidade de mulher e homem dentro de um partido político, porque a gente fala das cotas, né, para mulheres na política, 30%. Aí tem um monte de gente que fala, mas para quê? Não precisa, porque você é homem, né? Porque quando você vê que você não chega lá e que não tem nada pensado nas mulheres, você vê que tem necessidade, sim, né? Então, falar disso, porque fica uma coisa tão vaga, né? Quando você ouviu falar disso? Nunca, a gente não fala desses assuntos. E para esses homens que têm interesse de nos subjugarem, eles também não têm interesse que a gente vá ter essa igualdade, né? Então, também se acirra essa disputa entre mulheres. Esse negócio de...
uma vereadora que foi assediada em pleno parlamento. Absurdo, nas vistas de todo mundo. E ela já tinha. E naquelas. E assim, o assédio sexual, né, que a gente sofre, a discriminação, essa violência política, né, de você estar dentro de um ambiente político e não ter lugar de fala, você vai falar, o cara te interrompe, né, isso é muito comum. Eu acho que aqui, quem estiver vendo a gente, as mulheres, né, e mesmo homens que tenham empatia por essas causas femininas, né, vamos falar, realmente isso acontece, né? Porque você às vezes está num ambiente corporativo, tem 15 pessoas, 13 são homens, 2 são mulheres, né? Nesses cargos de gestão, dentro de um ambiente mais, né, masculino, tem realmente muito mais homem que mulher. E a gente tem que falar. E também esse negócio de acirrar a concorrência entre mulheres, né? Falar que mulher se arruma para mulher, que mulher olha se a outra está com a unha feita, está bonita. Isso também é uma forma de fazer com que a gente se desuna e não exista a sororidade de uma apoiar a outra, né? Isso também é uma coisa que é trazido pelo machismo, né? De você sempre ficar contra a outra mulher. É uma manipulação de marca, assim, se elas brigarem, elas não vão se unir, e aí a gente vai ter o controle. Exatamente. É um plano maquiavélico. Exatamente. É um plano maquiavélico desses homens machistas, né? Mas é isso. E aí acho que a gente falando, a gente vai desmistificando, né? E a mulherada vai se ligando um pouco, né? Que a gente tem que realmente se unir, mas não ficar. Porque a gente vê um monte de gente falar de sororidade, de falar de feminismo, só que na hora de mostrar não faz. Aí detona a outra, tem ciúmes da outra, porque você é bonita. Bonita beleza é uma coisa relativa, né? Mas que está dentro do padrão, de beleza trazido, né? Aí vai contra. Então, eu acho que tem que falar e fazer, né? De realmente externar, de contratar mulher para trabalhar. Não, eu tenho sororidade só com essa daqui que eu gosto mais, com aquela ali não gosto tanto, então não vou ter nada. Não, aquela lá é isso, rotula, chama disso, daquilo, então não pode, gente. Se a gente conseguir, né, se realmente se ajudar, vai ser tudo diferente. Eu acho que é legal a gente falar para essas meninas aí, que você vê que as adolescentes, você que tem meninas, né, você já vê que elas são bem diferentes do que quando a gente era jovem. Eu tenho uma filha de 17 anos que é super feminista, super engajada aí, que faz várias coisas, né? E aí é muito legal você ver isso, né? Você vê que que elas estão com uma cabeça diferente, né? E que para elas vai ser diferente. Só que ao mesmo tempo ver quanto as nossas mães, nossas avós sofreram para a gente poder ver o que elas estão vivendo hoje, né? De falar muito mais em igualdade, de poder falar várias coisas, né? De poder estar em qualquer lugar que quiser, em qualquer profissão, sem esse preconceito. Então, eu acho legal. Eu acho que as meninas que estão vendo a gente aqui vão... Isso! E até mesmo elas entre meninas, né? Porque eu estava vendo uma menininha de uns 14 anos falar que esse negócio de você ser mais feminina e usar rosa e usar uma tiarinha Então, você pode ser assim, você tem direito de ser assim. E se você não quiser ser assim, se você não quiser usar o esmalte vermelho, batom vermelho, e você quiser usar uma roupa larga, e você pode. Só que as pessoas te rotulam pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você... Isso não tem nada a ver, né? Então, eu acho que essa liberdade delas poderem ser, tanto usarem rosa, usarem coisa frufru, e pintarem a unha e tal, ou então as que não gostam, as que não curtem, também, né? E eu acho que hoje elas têm mais liberdade. A gente não tinha, a gente tinha que ser aquela coisa engessada, porque senão a gente era o tempo inteiro rotulada, discriminada, sofria bullying, né? O bullying era uma coisa natural, né? Que as pessoas se xingavam, se humilhavam, era uma coisa que a gente ficava triste, ia para casa chorando. E hoje a gente pode falar do bullying, né? Porque o bullying é um assédio moral, né? Deve. E Eu aí, tô como isso daí é travada normal, depois...
Eu Tá não tô travada? travada. Para mim, eu tô travada. A minha Não, imagem para ainda mim não. Eu tô te ouvindo normal, tá bom. Não sei se você tá me ouvindo para a normal. produção também tá normal. Então vamos. Tá, então toca o baile. O bullying E está é muito isso, relacionado, né, também a isso. Quer dizer, tá. não E só isso, né, mas o essa bullying é uma coisa que a competição gente dos precisa. seres humanos. E o bullying é uma coisa que é legal a gente falar, né? Porque agora a gente pode falar disso de uma forma assim, mais clara, né? Sem ser aquela coisa velada. Porque antes você falava disso, falava que era mimimi, entendeu? Tudo era mimimi. É, então, acho Ainda que. tem gente que falha um pouco, né? Você não pode Tem entrar gente no que você. mercado e falar mimimi. Mimimi porque não é você. Politicamente correto, porque se você também não falar para a criança que o que ela está fazendo é bullying, que é assédio moral, que é feio, que é péssimo, que, né, se você não formar seu filho falando que isso não é uma coisa normal, como é que você depois vai exigir que ele seja um adulto que não faça isso, guardadas as devidas proporções? Lógico que ele não vai ficar apelidando o outro de zoiudo, doentuço, não sei o quê, mas né, as coisas mudaram, as coisas. Só que eu acho que é importante falar, né? E parar de falar também que é mimimi, porque quanto isso Não, pode e trazer só trauma deixa de ser mimimi para essas pessoas quando começa a doer nelas. nelas, Mas às né? vezes, Porque sempre você vai ter um né? defeito que vai ser, né? Você sempre vai ter um defeito que vai ser usado, né? E aí a gente pega carona aí, falar, por exemplo, do racismo, né? Que antigamente as pessoas xingavam, falavam, discriminavam, e era uma coisa banalizada, né? E que a pessoa que não é negro, a pessoa que é o branco, que é o dominante, né? Ele acha que aquilo não é que é mimimi, né? Que não tem necessidade de se falar daquilo, porque ele não está vivendo, né? Eu comecei a Então, pesquisar sobre várias palavras que a gente tinha no nosso vocabulário que eram sim, extremamente racistas e a gente só reproduzia porque foi passado e nem sabia qual era o significado, né? E algumas são muito exatamente, né? pesadas. Você fala, meu Deus, eu É, já falei isso na minha vida, que bizarro. Então, você vê como as coisas mudaram, e aí eu acho que cabe a gente que tem o lugar aqui do privilégio, né, que a gente tem, a gente não tem um lugar de fala porque a gente não passa, né? Mas a gente tem o Sim, privilégio de poder falar para outras pessoas. E, por exemplo, quem está vendo aqui nunca teria, talvez tenha pensado nessas palavras racistas que a gente usava. Por exemplo, denegrir, criado mudo, tem um monte, nhaca. né? E a gente A senhora veio. sabia que O nhaca? quê? Nhaca. É, Quando a gente fala em nhaca. nhaca, Tem nhaca um monte, um monte. é um lugar na África. Eu nem imaginava que isso poderia ser Nossa, tô com possível. uma Ai, não, tem um monte de Para coisa que mim, a gente tem que nhaca saber. é, sei E lá, aí algo a gente, aleatório. como, nossa, tô com uma nhaca, né? Porque é uma coisa tão normal. E a gente, por isso que eu acho que é importante a gente falar aqui, falar para as crianças que estão nos vendo, os pais, né, que estão assistindo a gente, porque a gente está formando, né, pessoas. Então, o tempo inteiro ter essa preocupação de falar disso, né? Eu Porque acho que a é sociedade difícil. ela vai assim ser maravilhosa, maravilhoso, quando cada um começar realmente a se preocupar com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro sente, né? A ter empatia com o outro. Sim, porque as pessoas não têm, né? Se ela não está vivendo aquilo, ela não consegue. É lógico que cada um tem a sua dor, a sua história, mas se você não consegue olhar para o outro e ver que ele pode estar passando aquilo e tentar, vai ficar difícil, né? E eu acho Sim, que talvez. E eu acho que a pandemia ajudou, por exemplo, a gente viu aí, apareceu um monte de coisa no mundo e no Brasil com relação ao racismo, muitas coisas foram mostradas, né? E quem vivia isso já estava falando, mas que ninguém ouvia. A violência doméstica, né? A nossa, quantidade de. Como aumentou, realmente aumentou mesmo, não é mimimi.
E quando a gente fala de violência contra a mulher, de machismo estrutural, que não é mimimi, e que isso é um problema social, isso não é um problema só de mulher, não, isso aqui é essa coisa de mulher, não é coisa de mulher. Né? Dentro da pandemia, teve uma pandemia muito mais séria, que foi a violência, porque as pessoas ficaram mais juntas, mais próximas, né? Todo mundo em home office. Ficaram encarceradas por seu agressor, encarceradas. Né? Ou então, também o que aconteceu? Quem, né, tem uma situação financeira diferente, que não pôde fazer home office, porque a gente é privilegiado de poder fazer, mas tem muita gente que teve que trabalhar, né? No dia a dia pegar eu também, porque agora teve gente que teve que pegar transporte e tal, e teve muita gente que ficou desempregada, ficou sem renda nenhuma. E aí aumentou o quê? O estresse, porque você fica sem dinheiro, o estresse, aumento de uso de bebida alcoólica, né? E tá confinado ali todo mundo. Agora pensa numa pessoa que mora uma coisa, né? Um imóvel super pequenininho, que não tem um cômodo, todo mundo junto, né? As crianças sem ir para a escola, sem dinheiro, sem o que comer, aí só bebendo, e aí aumenta mesmo a violência, né? Então teve essa parte da bebida alcoólica, teve essa parte do estresse, do desemprego, da condição financeira, de estar todo mundo junto, de você também falar na divisão de tarefas, que eu acho legal a gente falar aqui para as meninas. Nossa Senhora, porque eu fico imaginando essas mulheres que moram numa relação, convivem com essa relação machista, o quanto sobrecarregadas elas não ficaram. Porque elas tinham que cuidar agora da casa, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, pelo amor de Deus, gente. E aí não tinha, aí a gente realmente acirrou essa falta de igualdade entre homens e mulheres, porque a gente se sobrecarregou mais, a mulher se sobrecarregou mais, e isso ficou nítido, porque aí é o que você falou, a gente tem que trabalhar fora, aí você está em home office, o cara também está em home office, só que daí se a criança vem encher o saco, se a criança vem, ai, mãe, você aqui no meio da reunião, para o homem ela vai na mãe. Por quê? Porque não tem aquela coisa da parceria dos dois ajudarem, né? Então, por que é a obrigação de lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho e cuidar da criança na escola, lá o homeschooling, é da mulher, não pode ser dividida. É lógico que às vezes cada um tem um tipo de trabalho, né? Às vezes a pessoa o marido, né, teve que sair para trabalhar, a mulher teve que sair para trabalhar, e aí ficou muito nítido isso, e isso acirrou também, né? Então acho que é importante a gente falar aí para as mães e para as crianças, se a gente educar os filhos a que os dois possam, que não é obrigação só da mulher ou só do marido algumas coisas, eu acho que essa relação fica mais equilibrada no dia a dia. Então vamos cozinhar junto, um cozinha, o outro lava a louça, né? Aqui é assim, se um cozinha, o outro lava a louça. A gente divide, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu não gosto de fazer, então a gente divide assim, entendeu? Porque senão não dá, e aí eu acho que a gente tem que falar para as crianças, né? E eu vejo amigas minhas que têm filhos pequenos, que tem menino e menina, então ela já tenta fazer a divisão assim, não é só porque ela é menina que ela vai cuidar da casa, porque a gente foi educado assim, né? Quando a gente que tem irmão um homem, o menino era meio que poupar, não, minha mãe também não, ela não fazia, mas a maioria só as mulheres faziam as coisas igual, em casa. Todo mundo tinha que lavar louça. A produção também. A produção eram 3 homens e tinha que lavar a louça para sair de casa. Tá certíssima, né? Porque aí o que acontece? Vem um marido que é companheiro, que é parceiro, que te ajuda, né? Agora, é legal isso, é importante a gente fazer isso. E quando tem essa coisa do menino da menina, aí só a menina tem que fazer as coisas de casa, o menino pode ficar jogando videogame. Não, divide igualitariamente, porque aí você vai criar um homem também independente, um homem que entende que não é obrigação só da mulher fazer o serviço de casa, que ele não é só o provedor. Para ele vai ser mais legal também quando ele for adulto, né? Então vamos pensar nisso. Isso repercute, parece uma besteira, mas isso vai ajudar a gente lá na frente ter uma sociedade mais igualitária, né? E isso eu acho que ficou muito acirrado na pandemia. Mas não pensa que a senhora vai estar inglesa, tá? Nós temos o quadro bate-bola com a gentileza. Ai, meu Deus! É um quadro que são 3 perguntinhas que eu vou fazer para a senhora. E a senhora vai responder assim, cada entrevistado responde de uma forma diferente. E a senhora vai responder
como se estivesse num júri, de frente Ai, para o meu juiz. Deus. Ai, que maravilha! Vai Antes ser muito de legal. começar, dá frio na barriga? É muito difícil? É Ah, como eu se agora fosse já uma acostumei. apresentação? Porque você tem que ter uma rapidez, né? Porque você não é uma coisa não muito esperada. Às vezes você vai com um scriptzinho, né? E aí o juiz pergunta outra coisa, o advogado outra parte fala outra coisa. Então é uma coisa assim meio inesperada. Eu amo fazer audiência, mas tem advogado que não gosta. Eu gosto de fazer sustentação oral, mas é porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? E então, Eu acho que todo advogado devia fazer um curso de improvisação. E ajudar. sim. Porque você tem que ter uma velocidade, sabe? Porque senão você fica lá panguando na hora que o juiz te pergunta, você fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, né? E, então, acho que você tem que ter um preparo jurídico, tem que saber da matéria, mas você tem que ter uma soltura. Então, quem tem mais dificuldade de fazer curso de oratória jurídica, fazer às vezes, teatro mesmo, né? Porque dá uma soltada. Porque cada um tem um jeito, né, de ser, de personalidade. Às vezes você é um super advogado, mas você é mais tímido, né? E não tem essa coisa, né? Eu não, que eu já sou uma pessoa meio cara de pau, né? Então, eu não tenho esse problema. Mas, bom, não é? Então, vamos às perguntas. Vamos. A primeira pergunta é: tem algum talento especial? Costuma mostrar para as pessoas? Não tenho talento especial algum, Vossa Excelência. Como não tem? A senhora tem Não o tem. dom da fala, a senhora Eu fala tenho com dom. clareza. Não, talento. Eu tenho. É o único, viu? Porque o resto, desculpa, assim. a produção está falando que eu estou respondendo pela senhora. E eu Não, sou o tá, juiz. porque. Então, o juiz fez a interação dele, então eu falo, excelência, concordo, eu acho que o meu talento é comunicação. Acho que eu tenho o dom da palavra. Maravilhoso. Considero, Vossa Excelência, que eu tenho o dom da palavra. Maravilhoso. Segunda pergunta. A senhora já passou alguma vergonha em público? Qual? Ter uma vergonha me cerca na vida. Eu já passei várias vergonhas em público, mas a pior foi um dia que a minha saia caiu e eu fiquei sem saia numa balada, assim, uma boate, e eu fiquei sem saia e eu só percebi que a saia tinha caído quando eu senti um paninho no meu pé e aí eu vi que a minha saia tinha aberto, que tinha caído e eu fiquei sem saia dançando. Ainda bem que na época, que faz tempo isso daí, não tinha internet, ninguém gravou. Meu Deus do céu! E eu sou uma pessoa que. Mas ela rasgou ou não? Só abriu? Não, era uma saia que chama pareô, aquelas saias amarradas, sabe? Oh. Aí a saia abriu e caiu, e eu não vi. E eu fiquei sem saia. Isso foi acho que a pior vergonha que eu passei na minha vida. Mas eu tenho várias vergonhas de dar fora, de perguntar, ver o casal, perguntar se é pai, marido, mulher, se é filha, perguntar se a pessoa está grávida e não está. Isso também, porque pessoas que falam demais, né? Então, eu falo, a boca é mais rápida que o cérebro. Então, eu sou uma pessoa que passa muita vergonha. Muita vergonha. De verdade. Ai, que dozinha. Tá chovendo. Tá chovendo, hein? Tá chovendo aqui agora. Mas tá bom. Mas tá chovendo na senhora, não? Não. Tá chovendo só aqui. A senhora já falou alguma coisa inapropriada no meio do julgamento? Ou não? Eu acho que isso eu nunca fiz. Mas eu sempre faço uma piada. Não sei, eu não consigo ficar séria, totalmente séria. Então, se dá pra fazer uma brincadeira, eu faço. No meio, Só se é uma coisa muito... Mas eu já tive que brigar, já tive que ficar em pé, colocar o dedo na cara do ex-marido que ficou ameaçando no meio da audiência. Já tive que fazer várias coisas, assim. Já discuti com o advogado da parte contrária. Já aconteceu bastante coisa assim. Porque, como eu falei, eu advogo há 24 anos, então já aconteceu tanta coisa, eu já vi tanta história, né? Gente, maravilhoso. Ficou em pé para bater. Uma pergunta. Como a senhora se imagina daqui 10 anos? Eu imagino que eu esteja fazendo muitas coisas boas para outras mulheres e para outras pessoas. E que eu vou estar, assim... Tem a postura, você está numa audiência, por favor.
Ah, é. Imagino, imagino, Vossa Excelência, que eu estarei plena, maravilhosa e fazendo muita coisa legal. Assim, eu acho que. E eu não imaginava que em 10 anos eu estaria aqui onde eu estou, na situação que eu estou. Né? Minha vida mudou muito em 10 anos, mas eu acho que agora vai ficar numa parte legal. Acho que Mas, talvez eu já tenha netos, eu acho. Eu acho. é, Eu acho que eu vou ter netos, eu acho que eu vou estar numa outra pegada, assim, de vovó já. maravilhoso, tá vendo? Nem doeu o bate-bola, foi super tranquilo. Não, foi tranquilo. Agora me fala uma coisa, sim, tá chovendo bastante. Não. Com a pandemia, como dificultou o home office? Ah, Deu para certo. focar? Olha, no começo eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia como as coisas iam caminhar, se os clientes iam vir, como ia ser a justiça, né? Mas a justiça se adequou, a gente conseguiu trabalhar tudo online, as audiências estão sendo feitas por Zoom ou Meet, eu fiz algumas audiências, eu achei ótimo. Eu estou trabalhando em home office, só vou no escritório quando o cliente realmente precisa ser atendido pessoalmente, senão a gente faz tudo por videoconferência, WhatsApp, os processos estão andando, e tem algumas dificuldades, né? Mas assim, a minha vida se transformou, né? Então, né, nessa parte, porque você fica com mais tempo, né? Acabei trabalhando até muito mais do que quando tinham as coisas presenciais, né? Eu acho que muita coisa se perde porque às vezes você precisa daquele contato. Mas eu acho que dentro de tudo, até que foi indo, alguns processos andaram até muito mais rápido do que na época que era tudo físico, né? Porque tem mais produtividade, né? Tem mais, realmente está andando mais. E eu achei que foi uma evolução, né, para o Poder Judiciário também, essa parte E você do home acha office. que algumas formas assim, vão se manter ou não? Quando voltar, vai voltar Eu tudo como acho, era antes? não, eu acho que não. Eu acho que muitas audiências vão ser online ainda, depois quando voltar, porque eu acho que foi um modelo que deu certo. Eu acho que presencial só vai ser quando for realmente muito necessário. E eu tenho notícias de que em alguns fóruns eles já estão fazendo um lugar para atendimento da população que não tem acesso, né? Porque a gente tem acesso, tem gente que não tem. Ela poder ir lá e fazer audiência numa salinha, e o juiz, cada um no lugar, o advogado, cada um no lugar, e eu acho que vai ser mais rápido. Eu acho que vão ter coisas que vão ter que ser presenciais quando voltarem, mas eu acho que essa audiência online não perde muito, não. Eu acho que eu achei bom. Eu fiz audiências da vara de violência doméstica, audiências criminais pesadas e que eu achei que surtiram um efeito tanto quanto se a gente tivesse. E eu achei uma coisa legal que aconteceu, que até passou na mídia, casos que o juiz distratou, o promotor distratou, o advogado, né? Isso a gente vive, quem atua quem é advogado sofre isso direto, porque acontece do advogado da parte contrária tentar desqualificar seu cliente, essas brigas, só que não ficava gravado. E agora está gravado. Porque a audiência tem que ser gravada, ela fica no processo. Então, Mas ó, eu isso. estava pensando exatamente sobre isso outro dia. Ficou gravado, mostrando para todo mundo. E qual foi a resolução? O que aconteceu depois? Eu acho que tem. Eu acho primeiro que vai ter muita gente que vai ficar esperto, né? Com isso, vai ficar esperto para fazer. Segundo, que você pode usar isso, por exemplo, num processo na corregedoria contra o juiz, na corregedoria da justiça. Você pode usar isso na OAB contra o advogado da outra parte, né? Você pode expor isso e tentar uma punição, porque esse comportamento é antiético, né? Então, você pode ganhar um processo e jogar com as armas que você tem de uma forma ética. Você não precisa desqualificar a outra parte, né? E o Sim, juiz tem muito. O nosso judiciário é muito machista, né? Isso é comum que aconteceu. Eu já passei várias vezes o juiz falar, mas isso é besteira, vamos fazer um acordo, doutor, isso é besteira. Porque, só que não foi você que foi destratar, não foi você que apanhou, né? Dá vontade de falar, Vossa Excelência, você é homem, você não sabe o que é tá. isso, né?
Não está Então, no seu lugar de fala. não está no seu lugar de fala e tal, e de ser interrompido. Então, eu acho que vai ter muito juiz que vai ficar esperto também, né? Vão ter, eu acho que vai ajudar a mudar um pouco essa postura, porque agora isso ficou muito exposto, né? E isso era muito comum mesmo. Gente, que bizarro, né? E assim, as pessoas que precisam de uma ajuda, de repente uma mulher, de um programa, nossa, estou sofrendo, preciso de um conselho. Pode pedir nas redes sociais, você está muito polêmica. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, sempre tem coisas lá sobre violência, sobre isso, tá? Facebook também, Cristina Cabral, tem bastante coisa que eu posto. Quem precisar muito de um advogado, pode procurar a Defensoria Pública para ter uma orientação. Quem for vítima de violência e conseguir procura uma delegacia da mulher, conta o que aconteceu, peça ajuda, né? Sempre tem um telefone de alguém, que um amigo, um parente, que saiba do seu caso, por mais que você não queira contar, porque na hora do desespero você pode acionar. E agora aqui pra gente, todo mundo, mesmo quem não seja vítima, ouviu uma mulher ser agredida, viu que essa mulher está sendo agredida, uma vizinha, uma parente, chama 190, liga para a polícia militar, chama o 190 e pede apoio. E fala, estou presenciando um caso de violência doméstica, é urgente, a vítima está sozinha com o agressor. E chama, isso é importante. Em briga de marido e mulher, sim, a gente mete a colher. Tá? Então isso é importante a gente falar para todo mundo que está assistindo a gente. Tá? E 156 também, que é o Disque Denúncia. Se a gente mete a colher, pode salvar uma vida. Exatamente. Né? Então falar isso é importante, tá? Liga para o 90, 181, que é o Disque Denúncia, você pode fazer a denúncia sem precisar falar quem é, né? Se você é vítima, procura a polícia militar, vai numa delegacia da mulher, conte o seu caso, né? Procura uma rede de apoio, procura um advogado que seja especializado nessas áreas, porque às vezes você, como você falou aí no começo, às vezes o advogado ele não faz essa área, ele não sabe como te orientar da forma correta. Então, procura achar uma pessoa que possa te atender de uma forma eficaz e saia desse ciclo, tá? E procura ajuda. Ai, Beatriz, maravilhoso, amei a nossa entrevista. Amei tão também. Elucidativa. Amei. Amei, obrigada. Porque eu gosto quando é assim, quando a gente passa informação para as pessoas, não é verdade? Isso. É isso que tem que ser. A gente tem que ajudar os outros, passar informações, e a gente que tem esse privilégio ajudar as outras pessoas que não têm. Acho que assim a gente vai fazer a diferença. Né? Exato. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu, senhora, eu tomaria um banho desse assunto. Aí. Tá maior chuva aqui, mas foi bom que tava um calor, que eu tava até suando, mas agora veio a chuva. Um beijo, muito obrigado, sucesso para nós, tá bom? Para nós. Ai, nós. Para nós, vamos arrasar. 2021 seguro. Isso aí, beijo. Beijo. Tchau. Ai, gente, eu amei essa entrevista. Foi muito esclarecedora, elucidativa. Tá vendo? Fica a dica da doutora Cris. 190. Se você escutar qualquer barulho, não fica, porque às vezes a gente fica assim, ai, vou me meter na vida dos outros. Vai sim, se mete, fala, porque às vezes você pode salvar uma vida, tá bom? Ai, até a próxima semana. Um beijo, queridos!